E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos fazer a correção do capítulo Cotidiano, Escravidão e Poder, tá certo? Abram aí o livro de História e vamos iniciar agora a correção. Eu espero que qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aí no comentário que eu vou estar respondendo assim que possível. Bora lá! Pessoal, a primeira parte da atividade, leitura de documentos, pede para que a gente leia esse texto, a escravidão doméstica. Nesses confrontos, era comum que os vitoriosos fizessem alguns escravos dentre os membros de um vilarejo vencido em luta armada. Era chamada escravidão doméstica, que consistia em aprisionar alguém para utilizar sua força de trabalho, em geral na agricultura de pequena escala familiar. Se a terra era abundante, mas rareava mão de obra, esse tipo de escravidão servia para aumentar o número de pessoas a serem empregadas no sustento de uma família ou grupo. Afinal, a terra de nada valia sem que se tivesse gente empregada no cultivo de alimentos. Os escravos eram poucos por unidade familiar, mas a posse deles assegurava poder e prestígio para seus senhores, já que representavam a capacidade de autossustentação da linhagem. Não por acaso, nesse tipo de cativeiro se preferia mulheres e crianças. A fertilidade das mulheres garantia a ampliação do grupo. Daí que era legítimo as escravas se tornarem concubinas e terem filhos com seus senhores. Seguindo a mesma lógica, a incorporação dos escravos na família se dava de modo gradativo. Os filhos de cativos, quando nascidos na casa do senhor, não podiam ser vendidos e seus descendentes iam de geração em geração, perdendo a condição servil e sendo assimilados à linhagem. Assim, o grupo podia crescer com o nascimento de escravos, fortalecendo as relações de parentesco e aumentando o número de subordinados ao senhor. A integração dos cativos também explica a predileção pela escravização de crianças, visto que elas mais facilmente assimilavam regras e constituíam vínculos com a família do seu senhor. Não era só na guerra que se corria o risco de ser escravizado. Em muitas sociedades africanas, o cativeiro era a punição para quem fosse condenado por roubo, assassinato, feitiçaria e às vezes adultério. A penhora, o rapto individual, a troca e a compra eram outras maneiras de se tornar escravo. As pessoas podiam ser penhoradas como garantia para o pagamento de dívidas. Nesta situação, caso seus parentes saldassem o débito, extinguia-se o cativeiro. Tais formas de aquisição de cativos foram mais ou menos comuns em diferentes períodos e lugares da África. O rapto e o ataque às vilas se tornaram mais frequentes quando o tráfico de escravos tomou grandes proporções. Em algumas sociedades, a exemplo do povo Sena de Moçambique, a escravidão também era uma estratégia de sobrevivência quando a fome e a seca se faziam desastrosas. A venda ou troca de um indivíduo da comunidade podia garantir a sobrevivência do grupo e, inclusive, de quem era escravizado. A troca de alguém por comida era uma forma de evitar a extinção do grupo. Certamente estamos falando de um recurso extremo, porque ser escravo naquelas sociedades tão fortemente estruturadas por laços de parentesco significava ser exilado. Torna-se um estrangeiro, muitas vezes tendo que professar outra fé, se comunicar em outro idioma, estar alheio às suas tradições. Sentenciar alguém à escravidão era, acima de tudo, desenraizá-lo e desonrá-lo. Desde que os árabes ocuparam o Egito e o norte da África, entre o fim do século VII e metade do século VIII, a escravidão doméstica de pequena escala passou a conviver com o comércio mais intenso de escravos. A escravidão africana foi transformada significativamente com a ofensiva dos muçulmanos. Os árabes organizaram e desenvolveram o tráfico de escravos como empreendimento comercial de grande escala na África. Não se tratava mais de alguns poucos cativos, mas de centenas deles a serem trocados e vendidos, tanto dentro da própria África quanto no mundo árabe, e posteriormente no tráfico transatlântico para as Américas, inclusive para o Brasil. Bem, pessoal, esse texto, apesar de ser um pouquinho longo, ele vai resumir um pouco, de maneira mais profunda, como se dava essa cativação de negros e escravos dentro do continente africano. Não era simplesmente um comércio, não era simplesmente uma guerra a ser vencida, mas levava-se em consideração muitos outros aspectos que influenciam até na sobrevivência desses povos. É bom que dá uma pequena ideia aí do que seria de fato o início desse processo, que mais tarde culminaria no tráfico negreiro que nós estudamos no capítulo, beleza? Então, bora lá. O recorte oferecido pelo livro Uma História do Negro no Brasil ressalta algumas características da chamada escravidão doméstica africana, ou seja, aquela que se dava no próprio continente africano. Com base no excerto, responda. Letra A.
Identifique 3 fatores que motivavam as relações da escravidão doméstica na África. Bem, essa é fácil, né, pessoal? Eu vou colocar até mais fatores aqui: guerras, dívidas, crimes, meios para sobrevivência, disputas territoriais e assim por diante. Na prática, a escravidão não é algo desse contexto lá dos anos 500, mas é algo que já vem se arrastando dentro da história do continente africano desde o século VII, levando em consideração a presença dos povos muçulmanos lá no norte da África. Letra B. Analise 2 efeitos econômicos dessa forma de escravidão. Bem, pessoal, a escravidão doméstica, ou seja, a escravidão interna dentro do continente africano, era uma atividade de pouca movimentação financeira até a chegada do mundo árabe, até a expansão islâmica para o continente africano. Então, a presença dos muçulmanos, dos islâmicos, aumentou o comércio dentro do continente, já que o comércio era uma prática muito comum entre os muçulmanos naquela época, fazendo com que o escravo se tornasse também uma mercadoria. Então, essa prática mercadológica de transformar um ser humano em algo que pode ser trocado, vendido, usurpado e assim por diante, fez com que essa lógica já estivesse quase que subentendida quando os portugueses chegaram. Então, os portugueses eles meio que se apropriaram de uma estrutura comercial em torno da ideia do escravo, da mercadoria, que já existia dentro do continente. E depois, dentro dessa lógica europeia, dessa lógica do tráfico negreiro, fez com que o negro se transformasse em uma das mercadorias mais caras, mais valiosas e lucrativas desse período da história. Lá na segunda parte da atividade, a questão fala o seguinte: leia com atenção as citações e faça o que se pede. Texto 1. E pois que em outra coisa, nessa parte me não posso vingar do demônio, admoesto da parte da cruz de Cristo Jesus a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. Texto 2. E deste modo se hão os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. E se as fazendas e bens que possuem souberem falar, também lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. As críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa na América estavam relacionadas a: letra A, utilização do trabalho escravo; letra B, implantação de polos urbanos; letra C, devastação de áreas naturais; letra D, ocupação de terras indígenas; e letra E, expropriação de riquezas locais. Bem, pessoal, nesse último texto aí, a última frase deixa claro isso. Na prática, nós estamos falando das relações que caracterizam lá o Pacto Colonial, que foi falado na aula anterior. Então, seria aquela ideia de extrair as riquezas de um lugar e enviar para outro. Ou seja, extrair, sugar todo o potencial econômico da colônia e transmitir quase que diretamente, sem nenhum imposto, sem nada a ser debitado aí para a metrópole. Então, a letra correta aí seria a letra E, expropriação de riquezas locais. Com base na imagem a seguir, responda as questões 2 e 3. A imagem aí é Sucre de Brasil. Na prática aí lembra muito o engenho, né? A estrutura do engenho. Temos ali cana de açúcar sendo plantada, temos alguns carros de boi ali transportando algum material. Ao fundo, aqui do lado esquerdo, dá para ver de fato o engenho, o moinho do engenho. E aqui no canto direito nós vemos os trabalhadores negros, provavelmente fazendo algum trabalho de manufatura com a cana de açúcar. Então, diante da imagem, a questão 2 fala: identifique 2 ambientes e suas principais funções sociais. Bem, pessoal, aqui eu vou escolher 2 aleatórios. O primeiro seria o engenho em si, que ficou claro ali na imagem, que permite nós ligarmos a imagem diretamente ao período do ciclo do açúcar aqui no Brasil colonial. O segundo seria ali o momento do animal sendo utilizado como força de tração. Também podemos destacar ali o lugar de trabalho manufatureiro dos negros, o que destaca também a presença deles dentro da sociedade açucareira. É possível que vocês tenham escolhido outras
referências dentro da imagem, qualquer coisa vocês podem deixar aí nos comentários para que eu possa responder para vocês, tá certo? Questão 3. Identifique duas atividades econômicas em evidência e suas respectivas importâncias para essa sociedade colonial. Bem, a mais clara de todas aí seria o engenho, né, pessoal? A produção de açúcar, que levaria em consideração toda a estrutura açucareira que foi instalada lá desde o século XVII aqui no Brasil colonial. A segunda atividade poderia ser a pecuária, já que a gente destacou lá os carros de boi, a pecuária que garantia não só o animal como força de tração, mas também tem o viés da carne, do charque e do couro, né? Podemos falar também da presença dos negros na imagem, que girava em torno lá do lucrativo tráfico negreiro. Então, é claro que pode haver algumas outras especificidades econômicas que vocês encontraram aí. Lembrando, qualquer dúvida que vocês quiserem discutir, é só deixar nos comentários. Leia o texto a seguir e responda as questões 4, 5 e 6. Ao sucesso comercial dos portugueses, passou a corresponder o infortúnio do continente africano. No litoral, a venda de escravos passou a determinar a prosperidade e a força militar de uns e a miséria de outros grupos africanos. O comércio com os europeus reforçou o poder de chefes dispostos a guerrear contra povos inimigos com o único intuito de fazê-los cativos. A presença portuguesa redimensionou a vida de populações litorâneas que até então não tinham poder econômico e político significativo e que passaram a ter na captura de cativos uma atividade corriqueira sistemática. A guerra produziu o cativo e o comércio distribuiu o escravo. O leitor deve estar lembrado que antes dessa investida comercial lusitana, os grandes negócios da economia africana aconteciam no interior e no norte da África. Dependiam da resistência dos camelos e da habilidade dos caravaneiros do Saara. Então, diante do texto, bora lá para as questões. Questão 4. Explique o impacto político decorrente da presença portuguesa na costa africana. Bem, pessoal, o impacto político seria a centralização política, o poder militar, o poderio militar crescente na mão de algumas tribos dentro do continente africano, principalmente do interior ali, e como eles vão eliminando literalmente seus inimigos, prendendo eles, tornando eles escravos e tendo algum lucro em cima deles como mercadoria no litoral, lá nas feitorias portuguesas. Questão 5. Explique o impacto econômico decorrente da presença portuguesa na costa africana. Bem, pessoal, basicamente foi o que eu já comentei lá na primeira questão que nós interpretamos o texto. O negro escravo ele vai se transformar agora em uma mercadoria. Então não era mais uma questão de sobrevivência, não era mais uma questão de demonstração de poderio militar ou para ajudar na sobrevivência dessas populações, mas agora estava ligado diretamente a um poder econômico, a uma aquisição, a transformar aquele ser humano em uma mercadoria e poder lucrar em cima da sua existência. E a última questão, é possível afirmar que o tráfico negreiro era uma tendência natural da escravidão africana? Bem, pessoal, isso é uma pergunta muito delicada de ser feita. Dizer que é uma tendência natural, de acordo com o texto, não. Muito pelo contrário, o que se diz respeito aqui é que com a presença dos portugueses lá no litoral africano, em toda a costa do continente africano, fez com que a escravidão africana ela crescesse, fosse ampliada, ganhasse umas proporções completamente diferentes da sua origem. Como foi falado, houve uma transposição da ideia de escravo que por dívida meramente, ou então cativo de guerra, ou coisa parecida, e esse negro escravo agora ele vai se tornar uma mercadoria extremamente lucrativa, extremamente rentável. Então não havia mais a necessidade de meramente tornar alguém escravo para sobreviver, mas sim para lucrar, para prosperar em cima da existência de outros povos. Então as tribos mais fortalecidas militarmente acabaram se aproximando desse comércio e vendo a sua prosperidade crescer ao longo do tempo, firmado lá com os laços econômicos feitos com os lusitanos. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado da videoaula de hoje. Concluímos hoje o livro de história número 1, né? Agora nós vamos para o livro 2, e eu gostaria que vocês fizessem a leitura lá do primeiro capítulo na frente A, para que fiquem afiados para a próxima aula. Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço e até mais!